Bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Mateco. Hoje no capítulo 6, né, se eu não me engano, do livro, nosso livro-texto, que fala sobre os efeitos dos elementos de liga no diagrama de fases das ligas ferro-carbono, que é o nosso objetivo aqui hoje, tá bom? Então, lembrando que esse tópico que eu estou abordando aqui hoje, ele é voltado apenas para ligas ferro-carbono, que são os aços que a gente já viu, e são os ferros fundidos. Primeiramente, eu queria pedir desculpa aí pelo atraso na postagem de conteúdo. Eu tenho tentado me regularizar, só que está um pouco complicado, né? Claro que para compensar isso, um pouco mais para frente, eu vou dar prazos maiores para prova, para etc. Então não se preocupem com isso. E lembrem-se que a gente tem um canal aberto sempre para conversar, né? Então caso vocês tenham algum problema, por favor, me avisem. Outra coisa importante é que eu fechei a nota de vocês na semana passada, né? Na verdade, nessa semana, né? E, e vocês foram muito bem na prova, os resumos, quem fez ficou quase fechando, né? No geral, as notas foram muito boas, né? Foram muito boas. E bem, em relação aos trabalhos, né? Vou pensando no trabalho agora, se eu não me engano, tem algumas pessoas sem grupo ainda, né? Então eu vou pedir para aqueles sem grupo que falem comigo, tá bom? Eu mandei a planilha aí falando sobre quem está sem grupo, quem não está sem grupo. E se você está sem grupo ainda, não espera chegar na semana do trabalho para ter um grupo, né? Senão eu vou entender que você não fez. Então se manifeste rapidamente, né? Isso também vale para quem está fazendo outras disciplinas minhas, como ensaios, como a disciplina de corrosão, né, que é optativo. Não sei se tem alguém dessa turma fazendo. Mas se atentem aos grupos, tá? E conversem comigo, mandem mensagem, mandem e-mail falando, professor, eu estava sem grupo, agora estou no grupo tal. Se eu não me engano, no trabalho de vocês, o grupo de corte, ele tá apenas com 3 membros, então pode aceitar mais um. Eu acho que o pessoal do grupo de corte colocou no grupo um aluno que não está no curso, né? Acho que é Jairo, se não me engano, alguma coisa assim. Não está matriculado, pelo menos. E aí vocês podem entrar nesse grupo ou em outro aí, desde que converse comigo antes, tá? Isso para quem está sem grupo. Mas voltando aqui para o nosso papo principal, né? Essa aula aqui é um pouco longa, então vou dividir ela em 2 partes, né? Primeira semana vai ser a aula sobre até o capítulo, até a página mais ou menos 28, 29 desse slide. E na outra semana o restante. Bom, a questão aqui é que os elementos de liga, quando adicionados no aço, eles alteram o diagrama de fases, né? O diagrama de fases que a gente conhece é uma condição idealizada dos aços, né? A adição de um ou outro elemento de liga vai alterar aquele diagrama, mesmo que em pequenas quantidades, tá bom? E isso com certeza vai acarretar alterações significativas no domínio das fases presentes. Vão ter fases que elas têm uma certa dimensão, elas podem ser ampliadas, elas podem ser contraídas. Aquelas linhas que a gente viu, elas podem subir, podem descer, podem deslocar horizontalmente. Então, assim, elementos de liga alteram muito o diagrama de fases, né? Alguns alteram mais que os outros. E, naturalmente, se altera o diagrama de fases, vai alterar as propriedades do material. Um exemplo disso é o níquel como elemento de liga, nos ácidos inoxidáveis, onde ele aumenta o domínio do campo austenítico até a temperatura ambiente, ou seja, a austenita está estável em temperatura ambiente, que torna o material não magnético, modifica o comportamento da liga a baixas temperaturas e por aí vai. O que a gente sabe é que o conhecimento de um novo elemento adicionado é fundamental para se produzir benefícios ou solucionar problemas, seja na fabricação ou na utilização do aço. Então, antes de adicionar um elemento no aço, nós temos que saber o que ele vai causar. Qual vai ser o impacto daquele elemento no que se refere ao diagrama de fases. Tá bom? Hoje a gente já tem uma literatura muito grande nesse sentido, que a gente já conhece muito sobre
os ácidos, né? No geral, sobre os ácidos, sobre os elementos de liga, seus efeitos. Então, assim, vocês vão ver aqui na aula que já temos muita informação sobre cada elemento, né? Os principais. Bom, o elemento de liga ele pode estar dissolvido, combinado ou segregado no aço, dependendo das suas propriedades, como reatividade, tamanho atômico, cristalização e valência. Aí aqui eu quero que vocês se lembrem do que vocês viram lá em Ciências Materiais no terceiro período, que é o quê? Solução sólida. Na solução sólida, a gente viu que pode ser substitucional ou intersticial. Substitucional é quando o átomo do soluto ele ocupa um espaço, uma posição daquele átomo solvente, uma posição vazia. Então ele ocupa uma posição atômica vazia. Na solubilidade intersticial, na solução sólida intersticial, esse átomo de soluto ele vai ocupar uma posição intersticial, que é aquele pequeno vazio entre os átomos da fase principal. Então temos dois tipos de solubilização. Quando eu tenho dois átomos de tamanho parecido, como é o caso do cobre e zinco, por exemplo, eles vão ficar em solução substitucional, que um vai substituir o outro na rede cristalina. Porém, por outro lado, ferro e carbono, a gente tem solução sólida intersticial, porque o carbono ele é muito pequeno em relação ao átomo de ferro, então ele vai ocupando os espaços intersticiais. Então essa combinação das ligas nos elementos depende das características dos átomos. Por outro lado, a gente sabe que tem átomos aí que são muito reativos. E se eu juntar eles dois, eles tendem a reagir. Tem uma alta reatividade entre eles. Essa alta reatividade ela é negativa, vai formar um composto intermetálico diferente. Algum tipo de segregação também pode ser que aconteça. Então, assim, nós temos alguns fatores que determinam como que esse elemento de liga vai ser encontrado dentro da minha fase principal, seja dissolvido, combinado ou segregado. Bom, quando não acontece essa solução sólida, a gente tem a segregação. Vocês veem muito sobre isso quando fala de fundição, né? Que quando a gente tem aqueles elementos que são impurezas que estão ali aprisionadas, não conseguem sair, não são dissolvidas, não são liberadas para a atmosfera. Esses segregados são ruins, obviamente. Eles criam heterogeneidades na minha estrutura. Se esse segregado for reativo, ele pode se combinar com outros elementos, formando inclusões, precipitados ou compostos intermetálicos. Se não se juntar com nada, é um segregado puro. Mas a segregação é sempre ruim. Então isso tem que ser levado em conta. Os elementos que costumam se juntar, que tendem a combinar com outros, oxigênio, nitrogênio, enxofre, eles têm essa tendência. Por exemplo, manganês. O manganês, quando eu insiro manganês, eu sei que ele tem a tendência a se combinar com enxofre. E aí ele é até usado como desulfurante, porque ele pega esse enxofre da estrutura e sai para fora, tira para fora em forma de gás. Sai para fora bem ruim, retira da estrutura em forma de gás. As propriedades do aço são resultado de como os elementos de liga se comportam. Lembrando que o elemento pode estar presente em mais de uma forma na liga, dependendo de alguns fatores termodinâmicos. Eu posso ter o mesmo elemento em várias formas. Um exemplo disso é quando acontece um fenômeno chamado sensitização de ácido inoxidável. O que é isso? Que é o cromo, ele reage com carbono em altas temperaturas, formando carbetos. O cromo no ácido inoxidável, como vocês vão ver aqui, ele tem a função de proteger contra a corrosão. Quando ele reage com carbeto, ele perde essa função. Então eu vou ter meu cromo lá em forma de carbeto e eu vou ter meu cromo lá em forma de óxido, que é o protetor contra a corrosão. Então ele é o mesmo elemento em duas formas na liga. Sim, vale para o carbeto. O carbeto mesmo pode valer essa afirmação. Então a gente pode encontrar elementos de liga no aço em forma substitucional ou intersticial. Depende da similaridade do soluto com o solvente. Quanto mais similar, maior a tendência de ter uma solução sólida substitucional. Lembrando que uma liga de cobre e níquel, onde a solubilidade substitucional
O cobre é parecido com o níquel. Tem tamanho atômico parecido, a questão da eletronegatividade, da valência, até o tipo de célula unitária, né, o sistema de cristalização é parecido, é igual, se não me engano, é CFC ambos. Então eles tendem a formar a solução sólida substitucional. Né? Um substitui o outro na rede cristalina. O intersticial é diferente. O intersticial, o soluto ele ocupa posições intersticiais. Aqui a gente tem o exemplo quando a solução é com ferro. Né? Acho que aqui tem um exemplo bom de ferro e carbono, né? Que o carbono fica nas posições intersticiais. Aí, né? O carbono e o nitrogênio são os principais elementos intersticiais no aço. Né? Isso fazendo a solução com a alternida ou com a ferrita, né? Seja qual for a estrutura predominante nessa liga de aço. Né? Então, aqueles elementos que fazem solução intersticial no aço, geralmente é carbono e nitrogênio. Aqueles que fazem solução substitucional, seja na austenita ou na ferrita, é o níquel, silício, alumínio, zircônio, cobre, fósforo e por aí vai. Né? Eu posso ter uma solução sólida substitucional ordenada, como está na esquerda aqui, ou ao acaso, como está na direita aí. Como regra geral, a adição de elementos de liga aumenta a resistência mecânica dos aços, né? Representada pela dureza. Então a gente pode ver aí o efeito de alguns desses elementos de liga no que se refere à dureza Brinell. Né? Essas imagens que eu tirei da apostila, gente, elas estão meio ruins de ver, tá? Ela escrita até boa. Mas eu acho que pelo menos nessa daqui tá claro, né? Como que aumenta a dureza de acordo com o aumento do percentual. Perceba que 2% de fósforo quase já aumenta muito a dureza. Né? O silício é um pouquinho mais, aí chega a quase 5%. Né? O molibdênio eu tenho que colocar bastante, aumentar bastante o teor do molibdênio para ter um aumento bom de dureza. Mas no geral todos eles aumentam a dureza. Né? O que é esperado, né? Já que o elemento de liga ele funciona como uma barreira à deformação plástica. O que acontece? Né? Isso aqui é até interessante de falar. O que acontece é o seguinte: deformação plástica, isso eu falei, acho que já falei antes, vou repetir. A deformação plástica ela acontece através da movimentação de discordâncias. Discordâncias, vocês viram lá no capítulo 4 do Callister, que são imperfeições nos sólidos. Então a gente pode falar que deformação plástica acontece através da movimentação de discordâncias. Bom, então para restringir, para impedir que aconteça deformação plástica, ou seja, para impedir que aconteça deformação plástica, ou seja, aumentar a resistência mecânica, eu tenho que restringir o movimento das discordâncias. Quando as discordâncias não se mexem, eu não vou ter deformação, portanto o material vai ser mais resistente. Certo? Essa é a lógica. Discordância não se mexe, não vai haver deformação e o material se torna mais resistente. Temos esses 3 pontos bem definidos. E aí, o que acontece? Quando eu quero definir algum tipo de mecanismo de aumento de dureza, de endurecimento, de aumento de resistência, eu tenho sempre que pensar em mecanismos de restrição de movimento de discordâncias. A minha ideia aqui é restringir, é impedir que essas discordâncias se movimentem. Tá bom? E aí, nós temos que... que, então, obviamente, para tornar o material mais resistente, eu tenho que restringir o movimento da discordância. Quando eu coloco elementos de liga no material, o que acontece? Esses elementos de liga, eles vão funcionar como obstáculos ao movimento das discordâncias. Como eles são obstáculos, eles vão restringir o movimento. Se ele restringir o movimento, vai haver menos deformação plástica. Se vai haver menos deformação plástica, ele vai ser mais resistente. Né? E a resistência mecânica do material, geralmente, ela é tratada pela tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência de tração, e a dureza sempre acompanha. Né? Pelo menos em grande maioria das vezes. Né? Então, o material mais duro, ser mais resistente,
né, devido à própria adição do elemento de liga. Então, não importando qual elemento de liga, a tendência é que haja um aumento de dureza, um aumento de resistência mecânica. Né? Aqui nesse gráfico ele botou dureza, mas poderia ser tensão limite de escoamento também, poderia ser o LRT, enfim. Então essa ideia aqui fica bem clara, que independente do elemento, vai haver um aumento de dureza. Tá? É claro que podem haver reações, né, que no final de contas tornem a estrutura menos resistente ou exageradamente frágil, mas pensando só na adição do elemento de liga e no obstáculo que ele é às discordâncias, eu sei que vai haver um aumento de resistência mecânica e um aumento de dureza. Bom, quando o elemento de liga ele é reativo com outro elemento presente, quando a gente atinge o limite de solubilidade, seja na austenita ou na ferrita, vai haver formação de alguns compostos. Né? Lembrando aquele conceito de limite de solubilidade, né? Que sempre que eu falo disso em aula, eu sempre lembro aquele exemplo que o pessoal usa lá na química, né? De água com açúcar. Né? Eu posso jogar, tem um copo de água, eu posso jogar no açúcar. Ele vai conseguir dissolver aquele açúcar no seu interior, aquele copo de água, até certo ponto. Depois que atingir o limite de solubilidade, todo o açúcar que eu colocar, ele vai ficar precipitado no fundo. Né? Aqui para materiais, a lógica é parecida. Né? Se eu ultrapassar o limite de solubilidade, vai haver precipitação desse elemento. Esse elemento, se ele for reativo, ele vai formar alguns compostos, como carbetos, inclusões e precipitados. Carbetos é a reação com o carbono do aço. Né? O manganês e cromo tem tendência menor a formar carbeto, tendência média com molibdênio, vanádio, titânio e tungstênio, tendência forte com nióbio. Inclusões. As fases maiores resultado da reação com oxigênio ou enxofre. Pode ter formação de óxidos ou de sulfetos. Suas inclusões. Óxidos pode ser óxido de silício, de cálcio, alumínio, zircônio. E de sulfetos de manganês e cobre. E posso ter precipitados também. Né? Os precipitados, que aí são fases finas, que é resultado de uma reação com nitrogênio ou carbono, ou até mesmo ambos, que vão ficar precipitados na estrutura, né? Que geralmente são desejados. Né? Precipitados de alumínio, zircônio, cromo, vanádio, titânio, nióbio, por aí vai. Esses precipitados são importantes porque as fases finas vão afetar as propriedades do aço. A estabilidade de um precipitado também é importante, já que precipitados mais estáveis ficam presentes no aço a temperaturas mais elevadas, enquanto que os menos estáveis são decompostos e se dissolvem mais facilmente. Né? Então, traduzindo isso aí, o ideal é que a gente tenha precipitados menos estáveis, né? Quando esses precipitados são indesejados, que eles vão se dissolver, vão se decompor mais facilmente. Aqueles que são estáveis geralmente são problemas. Lembrando que eu falo geralmente porque existem situações onde nós forçamos o surgimento de precipitados com um objetivo específico. Essa estabilidade do precipitado é medida pela energia de formação. Essa tabela aqui ela pode estar nem a tabela, é uma imagem, né? Pode ficar um pouco confusa, mas pegando da esquerda para a direita, a gente consegue ver a variação nesse ΔH, né, a 298 Kelvin. Né? Os mais estáveis são aqueles mais à direita, né, como o próprio Fe3C. Né? A cementita é um carbeto de ferro, é um carbeto, que é extremamente estável. Né? Porque até que aparece no diagrama de fase como se fosse uma fase única que é muito estável. Né? Por outro lado, a gente tem outros precipitados aí, tem vários aí, carbetos de tântalo, de nióbio, hafnio, por aí vai. Tem muitos, né? Aqui está separado que lá em cima estão os boretos, na parte intermediária são os carbetos e embaixo são os nitretos, tá bom? Mas a escala é a mesma, na direita costuma ser melhor. Na direita eles tendem a ser mais estáveis, aliás. Né?
Um exemplo de função de precipitado é esse de alumínio com nitrogênio, né? Esse nitrito de alumínio, né? Acredito que o nome seja esse. Deixa eu ver se ele está aqui. Nem parece aqui nessa tabela aí, né? Esse é um nitrito de alumínio. Ele serve para bloquear o crescimento de grãos teníticos. Né? O que acontece? Ele vai bloqueando o crescimento do grão, então o crescimento ele é lento até a temperatura de 1000 graus Celsius. A partir disso, esse nitrito ele é dissolvido. E aí o crescimento começa a ser mais acelerado, que pode prejudicar o tratamento térmico dos aços. Né? Essa questão de crescimento do grão em tratamentos térmicos de aço é um tema bastante importante. Tá? De uma maneira parecida, a presença de nióbio nos aços impede o crescimento do grão astenítico. O nióbio, né? Ele vai fazer essa ação de impedir o crescimento do grão astenítico, como está mostrado na figura adiante. Né? Então é outro tipo de precipitado que pode ser formado para controlar esse crescimento do grão. Isso é até bastante útil, né? A gente, não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas ultimamente tem se falado muito de nióbio, né? Até porque o Brasil tem grandes reservas desse metal, e grande utilidade desse metal é na própria siderurgia. Por exemplo, como está mostrado aqui, ó, aços contendo precipitado de nióbio, eles podem ser laminados, ou seja, passar para laminação, tomar a forma de chapa, por exemplo, de forma a produzir granulometria mais fina e propriedades mecânicas melhores. Então ele é um elemento interessante, bom para a siderurgia. Eu já vi algumas pesquisas sobre aços microligados com nióbio, tem uma vasta possibilidade de aplicação. Né? Esse é um dos motivos do. Quero me referir aos elementos de liga. É uma das razões pelas quais o aço ele é muito utilizado. Né? Porque, dependendo do teor do elemento de liga, eu tenho uma versatilidade muito grande de propriedades do aço. Vocês vão ver isso aqui. Então, às vezes é uma besteira. Às vezes eu coloco 1% de elemento de liga, que podendo pensar, pô, é 1% só. Mas vai mudar as propriedades daquele material. Né, daquele material final, aquele produto final. Então, o aço é um material que, além de ele ser, de certa forma, barato, ter muita aplicação, ter boas propriedades mecânicas, ele é extremamente versátil. Né? Basicamente, é claro que não é 100%, mas a gente pode usar aço basicamente em quase 100% das aplicações. Né? É claro que tem algumas aplicações que ele traria um desempenho ruim, né? Mas os aços eles têm uma versatilidade muito grande. Eles podem ser usados bastante, né? Podem ser bastante usados. Aí aqui tem esses dois gráficos aqui que estão bem ruins de ver, né? Mas eu vou traduzir aqui para vocês. Né? Esse da esquerda mostra a temperatura de aquecimento no eixo horizontal em relação ao tamanho do grão astenítico, né? Na vertical. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Número STM, é isso aí. Né? Mostrando a influência de precipitados no bloqueio do crescimento do grão. Ó. Perceba que grãos finos vão sendo criados até a temperatura aí de quase 1000 graus Celsius. Surgiu precipitados, eu vou ter uma estrutura de grãos mais grossos aqui embaixo. Né? Esse aqui é o número STM, tá? Então pode ficar um pouco confuso em relação a essa grandeza aqui, tá? O número de grãos só para medir. Você não precisa se preocupar muito com isso não, tá? Opa, deixa eu ver. Tá. Se faltou falar alguma coisa, acho que não. Aqui na direita tem a temperatura de oxidatização na horizontal embaixo em relação ao diâmetro do grão astenítico. Né? Para um ácido carbono com nióbio. Né? O diâmetro do grão astenítico ele é melhor controlado que na adição de nióbio. Né? Isso vai ficando mais claro aí. Através das curvas que foram plotadas. Tá bom? Fases intermetálicas. Alguns elementos reativos presentes em grande quantidade tendem a combinar com outros elementos, formando
fases intermetálicas, como é comum no aços inoxidáveis. Né? Aqui tem várias fases intermetálicas e essa liga de alumínio com níquel também é uma das fases presentes em algumas ligas especiais. Essas fases intermetálicas elas têm propriedades diversas. Podem ser muito duras, podem ter baixo de ponto de fusão. E ao surgimento dessas fases, de maneira geral, esse surgimento ele já interfere nas propriedades da liga. Então, também algo deve ser controlado. Alguns elementos podem se apresentar em estado elementar, né, como cobre, estanho e chumbo. Né? São poucos reativos e quando ultrapassa o limite de solubilidade, eles tornam apenas uma segregação no estado elementar, né? Comportando-se como se estivesse no estado puro. É uma heterogeneidade no material, que de modo geral é ruim. Aqui está comprotando, mas é comportando. Espero que você já tenha se acostumado com meus erros de escrita aí durante a apresentação. Efeito no diagrama de fases. Como eu já falei, elementos de liga vão deslocar esse diagrama de fases, vão alterar o diagrama de fases. Embora o efeito de cada um desses elementos pode ser bem diferente, como regra geral, a gente pode dizer que carbônio, níquel, manganês, nitrogênio, cobre e zinco, eles estabilizam a austenita. Os outros elementos estabilizam a ferrita. Né? Então, essa noção de estabilizar a austenita e ferrita, eu quero que vocês tentem associar isso ao que acontece com o diagrama de fases, como eu vou mostrar para vocês. Né? Aqui a gente tem... deixa eu ver. Aqui a gente tem essa tabela mostrando a tendência relativa dos elementos de liga para formar ferrita ou austenita. Para ferrita, alguns eles têm uma tendência maior a formar ferrita, não ferrar ferrita, formar ferrita. Mas todos eles têm tendência a formar ferrita. E aqui na direita eu tenho a tendência de formar austenita. Né? Todos esses daqui, esses 6 elementos, têm tendência de formar austenita. Né? Eles estabilizam a austenita. Né? E aqui falando sobre os elementos estabilizadores de austenita. Tem dois tipos, tipo A1 e tipo A2. O tipo A1 é o níquel, manganês e cobre. Eles aumentam, no diagrama de fases, a faixa de temperatura de predominância do campo austenítico. Então essa faixa de temperatura é aumentada, né? Porque eles abaixam a linha A3 no diagrama de fases. Né? Essa linha de transformação de austenita e ferrita. Ou seja, estabiliza a austenita em temperaturas mais baixas. E elevam a temperatura de transição, de transformação, na verdade, da austenita na ferrita gama. Lá em cima. Ferrita gama não, gente, ferrita delta. E aí, o que acontece? De maneira geral, ele amplia o campo austenítico aí verticalmente. Né? Esse tipo A1. O níquel e o manganês em alta concentração eliminam totalmente a ferrita alfa, expandindo o campo austenítico pelo abaixamento da temperatura 1, também mexendo no ponto tetóide para teores menores de carbono, Como vocês podem ver, ó, à medida que eu aumento o teor de manganês, eu estou trazendo o ponto tetóide para a esquerda e trazendo o gráfico mais para baixo também, o campo austenítico mais para baixo. Né? Isso para ácidos carbono diferentes, né? Com diferentes teores aí de manganês. Esse efeito do manganês no campo austenítico. O A2, tipo A2, é aquele do campo austenítico expandido, que é o carbono e o nitrogênio. Eles provocam a expansão horizontal do campo austenítico. Eles abrem o campo austenítico horizontalmente. Quando atinge o limite de solubilidade, vai ocorrer a formação de compostos de ferro, né? Nitreto e carbeto de ferro. Carbetos ou carbonetos, outros compostos. Tá bom? Então nós temos esses aqui como estabilizadores de austenita, tá bom? O zinco, acho que faltou falar, como ele tem uma tendência menor em relação aos outros, ele nem se enquadra aqui nesse meio, tá? Tipo A1, tipo A2. Tá? Mas ele é um elemento estabilizador de austenita. Os estabilizadores de ferrita, né? Eles têm
um efeito oposto, né? O tipo B1, a gente fala que é o campo austenítico fechado. Elementos como silício, alumínio, berílio e fósforo, juntos com alguns fortes formadores de carbeto, eles vão restringir a formação da austenita e favorecer a expansão da ferrita alfa, como está na imagem a seguir. Né? Então, ou seja, eles vão aumentar o campo da ferrita alfa. Perceba que olha o que acontece com o campo austenítico à medida que eu vou adicionando cromo, por exemplo. Né? O tipo B2, o campo austenítico contraído, é aquele que, diferentemente do A2, alguns elementos como enxofre, titânio, zircônio e nióbio, eles interrompem o campo austenítico pela formação de compostos de ferro. Então vocês podem ver que o campo austenítico aqui nesses casos ele é reduzido. Né? Com 19% de cromo, olha como é que o campo austenítico é reduzido. Bem mais reduzido. É bem reduzido mesmo. Então é isso aqui, gente. É isso aqui mesmo, tá? Perceba que com 0% de cromo, que é aquele elemento ideal, essa linha tracejada mais externa aqui. À medida que eu vou aumentando o cromo, essas linhas vão se modificando nesse sentido. Bom, ainda falando sobre a influência dos elementos de liga na temperatura e composição do ponto tetóide. Como vocês podem ver, a temperatura e a composição do tetóide vão variar, de acordo com a minha alteração dos elementos de liga. Né? Tem como estar mostrado aqui também, no caso do manganês. Tá? O efeito dos elementos estabilizadores de austenita é no abaixamento da linha 1, juntamente com o ponto tetóide. Já os estabilizadores de ferrita têm efeito contrário, eles elevam a linha 1. Paralelamente, todos eles deslocam o ponto tetóide para a esquerda, ou seja, para teores mais baixos de carbono. Então, traduzindo o que está escrito aqui. Os elementos que estabilizam a austenita, a gente pode falar que eles aumentam o campo austenítico. O campo lá no diagrama ele faz, tem só austenita, ele é aumentado. Certo? Os estabilizadores de ferrita, eles têm efeito contrário. Eles elevam a linha 1, eles reduzem o campo austenítico. Né? Porém, todos esses dois, eles tendem a deslocar o ponto tetóide para a esquerda. Lembrando que o ponto tetóide, onde acontece a reação tetóide, vai ter formação de perlita. Essa reação tetóide, esse ponto tetóide, vai ser deslocado para a esquerda, para teores menores de carbono. Tá? Lembrando que o ponto tetóide, numa situação de não ter elemento de liga, ele está em 727 graus Celsius e 0,76% de carbono. Que é o que está mostrado aqui, essa quina aqui mais embaixo. Né? Aqui tem as linhas, às vezes eu falo de linha 1 a 3, podem estar se confundindo. A linha 1 ela limita, a linha é o tetóide, podemos dizer assim. Né? Ela limita esse campo austenítico. Né? A linha 3 também faz essa... Na verdade, essa linha 1 está mais relacionada à ferrita com austenita, que é esse campo intermediário aqui, ó, que estou passando o mouse em cima. Então perceba que a ideia aqui é sempre tocar para a esquerda, né? Sempre reduzindo a composição do tetóide. O estabilizador de ferrita ele sobe, reduz o campo austenítico, e o estabilizador de austenita ele desce aumentando o campo austenítico. Essa figura aqui ela mostra esse efeito, né, que os elementos estabilizadores da ferrita movem a linha 1 para cima. Aqui em cima temos, vocês podem ver que aqueles que deslocam para cima são aqueles que estabilizam a ferrita. Né? Aqueles que são que se deslocam para baixo são aqueles que são estabilizadores de austenita, né, como o caso do manganês e o níquel. Então a gente tem essa distinção bem interessante. É até interessante a gente gravar isso aqui, gente, fica um pouco decoreba, mas, ó, carbono, nitrogênio, níquel, manganês, nitrogênio, cobre e zinco. São os 4 elementos que estabilizam a austenita. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui onde estava. Aqui. O níquel, manganês aqui embaixo, né? Enfim, os outros são estabilizando a ferrita. Eles deslocam a linha 1 para cima.
Aí tem mostrando aqui o elemento de liga em peso logo embaixo, de acordo com a porcentagem de carbono. E bem, vamos ver agora aqui um pouco sobre o efeito desses elementos de liga nos fofos, né, os ferros fundidos, e nos aços. Né? Ação do elemento de liga no ferro fundido. Vamos falar um pouco, primeiramente, dos ferros fundidos, depois eu falo dos aços. Sobre os ferros fundidos, vamos lá. Silício. Eu já falei lá na aula de tecnologia de ferro fundido quanto que o silício ele é importante para provocar a grafitização no ferro fundido. Ou seja, decompor a cementita em grafita, tornando o material mais dúctil, né? já que a cementita é bastante frágil e dura. O silício, então, ele dissolve na ferrita e provoca grafitização. Portanto, através desse mecanismo que eu acabei de citar, ele reduz a quantidade de cementita presente no fofo, formando o que a gente chama de fofo cinza, o ferro fundido cinza, ou ferro fundido cinzento, onde a grafite está presente em forma de lamelas. Quanto maior a quantidade de silício, maior vai ser o efeito grafitizante. O silício ainda dissolve na ferrita e aumenta a sua resistência. Então, o silício ele tem um efeito ambíguo, né? Porque lembrando que quando ele faz grafitização, ele aumenta a dutilidade. Por outro lado, a dureza da resistência cai um pouco. Né? Porém, por ele se dissolver na ferrita, ele pode aumentar a resistência também. Então, dependendo da quantidade, ele causa efeito de amolecimento pela decomposição da cementita e também irá causar fragilização na ferrita. Então, essa quantidade tem que ser bem ponderada. Né? Lembrando que o ferro fundido ele é classificado como uma liga ternária, né? Que é ferro, carbono e silício. E aí vem os elementos de liga. O silício é um elemento principal aqui no ferro fundido. Manganês. Né? O manganês, embora seja estabilizador de carbetos, ele produz um efeito indireto de grafitização no ferro fundido. Né? Ele tende a estabilizar o enxofre na forma desse sulfeto de manganês, que é um gás, que por sua vez deixa de estabilizar a cementita. Então ele acaba indiretamente ajudando na grafitização. Né? Porque como ele pega o enxofre, ele reduz a possibilidade da cementita se estabilizar. Entre os efeitos do manganês, a gente pode incluir o aumento da temperabilidade, refino de grão e aumento de resistência. Lembrando que o manganês é um daqueles elementos que acabam, entre aspas, aí, sobrando. O silício também, né? Do próprio método de produção do aço, né? De ferro fundido também. O Gusa está cheio de manganês. Níquel tende a promover a grafitização e ao mesmo tempo refina o grão. Portanto, o níquel pode evitar o coquilhamento de peças pequenas e promove refino de grão em peças maiores. Né? Coquilhamento está mais voltado para a parte de fundição, né? Fundição por coquilha, né? Que é a parte que tem um resfriamento diferente, uma parte da peça que tem um resfriamento diferente. Então, o níquel ele pode evitar esse tipo de problema. Cromo provoca o crescimento de grão, estabiliza carbeto e inibe a grafitização, ou seja, favorece a manutenção da cementita como um elemento principal no ferro fundido. Portanto, o carbeto de cromo é estável e menos provável de grafitizar que a cementita, quando submetido ao calor. Ferro fundido com cromo ele é, portanto, menos suscetível ao aumento de volume. Exatamente por essa questão de estabilização, né? Molibdênio. Em pequenas quantidades, ele dissolve na ferrita, porém em grandes quantidades forma carbetos. Então tem que haver uma ponderação ali. Ele aumenta a dureza de seções finas e promove a uniformidade da microestrutura. A resistência é também melhorada pela adição de molibdênio na faixa de 0,5%. Então o molibdênio é um metal interessante nesse sentido. Cobre, ele é solúvel no ferro e tem um leve efeito grafitizante. Né? Porém, o melhor efeito do cobre aqui é de resistência à corrosão. Ele melhora a resistência à corrosão.
tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar essa primeira aula por aqui, hoje, aqui no slide 29. Na semana que vem eu retorno a partir daqui, né, falando sobre a ação dos elementos de liga no aço, né, que eu já falei do ferro fundido, como que os elementos de liga se comportam no ferro fundido, e agora eu vou falar sobre como eles se comportam no aço. Né? Na semana que vem eu vou falar sobre isso, na verdade, tá? Até porque é muito importante a gente saber distinguir. Tem elementos que no ferro fundido eles têm um efeito, mas no aço tem outro. Né? Por mais que sejam duas ligas ferro-carbono, são bem diferentes, tá bom? Então é isso. Tenha uma boa semana. Semana que a gente volta a partir daqui e até a próxima.